Olá, seja muito bem-vindo ao Protagonista Cast. Eu sou a Dani Bélico, Sheila Lanza, a minha sócia, e nós somos as protagonistas de Saia. E hoje nós temos uma convidada especial aqui, mas antes de chamá-la, a gente vai falar sobre a CIE Expansão SA, que é o nosso clube feminino de negócio. Então, se você, mulher empreendedora, precisa de desenvolvimento pessoal, empresarial, a parte de liderança, sem contar com o acolhimento, as conexões especiais que a gente tem dentro desse clube, e também você vai trabalhar o seu posicionamento e visibilidade. Se você quer saber mais, que tem um QR Code, que você vai saber todos os detalhes sobre esse clube que é especial e que as protagonistas de Saia vão ter o maior prazer aí de te acolher nesse lugar. Então, acesse aqui, na legenda também tem mais detalhes. E agora sim, a gente vai trazer a nossa convidada especial, que é a Luíse Blanco. Olá. Seja muito bem-vinda. A gente já começou numa prévia aqui antes do episódio, então, agora, oficialmente, conte a sua história. Vamos lá, obrigada meninas por estar aqui pelo espaço, Dani, um prazer conhecer Seja pessoalmente. bem-vinda. Bom, falando brevemente, né, depois de uma idade a gente tem que ser bem breve, senão o episódio Porque tem vai muito inteiro, assunto, né? Eu sou, na verdade, formada em publicidade, eu me formei em publicidade lá em 2000 bolinha, com 20 anos. Trabalhei 10 anos no mercado de comunicação. Comecei a me aproximar do RH por uma amiga do RH. Então a gente se aproximou e ela conversava muito comigo e ela falava muito sobre os temas, né, de RH, isso há 15 anos atrás, depois de 10 anos em comunicação. Eu falei, eu gosto desse trem aí. E aí comecei a me inteirar, tal, surgiu uma vaga, ela falou, você não quer vir? Você falou que você queria se interessar. Cara, você tá na empresa, né, você já tá aqui. E aí eu levei um belo de um não da diretora de RH, porque eu era do marketing, eu não sabia nada de RH, eu não sabia nada de gente, isso em palavras dela, né? Nem me vestia adequadamente, eu sabia, porque eu era do marketing. Então, assim, eu não usava blazer, eu não usava salto. Eu sempre me vesti direitinho, nunca fui, né, a do cropped, naquela época nem isso existia. Mas eu não tinha aquele fit do RH da época, né? Que ainda era um RH muito diferente. E aí eu falei, gente, eu fiquei assim, tão chateada, porque aquilo tava tão me encantando, que eu falei, cara, que droga, eu não consigo ir. Não, assim, Foi um balde de me água frustrei, fria, né? porque ela falou que eu não tenho nada a ver com isso. E aí, enfim, eu comecei a ficar muito insatisfeita onde eu estava, dentro do marketing, começou a me dar uma sensação ali muito esquisita de trabalhar ali. Engravidei, tive meu filho, parei de trabalhar, porque eu falei, eu não quero voltar a trabalhar com isso. Entrei num processo também de depressão grande, porque eu não queria trabalhar com marketing, mas eu falei, gente, eu não posso trabalhar com RH, que eu não sei nada, né? A vozinha ficou, né? Eu não sei nem, aparentemente, nem me vestir para RH. E aí, conversando com uma amiga minha, ela falou assim, Lu, sabe o que tá faltando na sua vida? Pragmatismo. Você não é pragmática. Você quer, você vai lá, você resolve, você faz um plano, assim, choramingando. Falei, nossa, Priscila, é verdade. No começo fiquei meio irritada. Não fui tão evoluída assim. Mas o feedback dela ainda foi melhor do que o da diretora. Foi melhor. Que em tese seria pessoa Pois própria para pessoas, né? E virei a página. E aí eu falei, quer saber? Isso mesmo, você tem razão. É isso. Falei, a Priscila tem razão. E aí fui. E de lá pra cá, enfim, eu, né, isso já faz mais de 15 anos, quase 17 anos, desenhei minha trajetória no RH, estudei, fui com todos aqueles medos, achando que a primeira vaga que eu lembro que eu passei em RH, eu passei como coordenadora de comunicação interna e treinamento. Ah, legal. Que foi o meu... combinava uma porta de entrada. E eu me lembro que no primeiro dia eu tava na Castelo, era em Alphaville, eu falei, gente, o que eu tô fazendo nessa vaga? Eu não sei nada. Eu não sei nada dessa... Gente, por que essa mulher me contou? Será que eu menti? Eu falei, será que eu falei alguma coisa na entrevista que eu não deveria ter falado?
Enfim, essa foi minha primeira Será que eu experiência no RH. encantei ela de outro jeito e Exato, é aquela coisa, né, sim, a que a gente síndrome já bem é a conhece. síndrome. Enfim, de lá para cá foram 17 anos, eu fui aprendendo muito com as coisas. No final das coisas, eu caí para um lado muito de DHO, de business partner, e fui atendendo muitas pessoas, fui resolvendo muitos cases e conflitos. E chegou uma hora que eu me vi ensinando, explicando para as pessoas e dizendo exatamente isso. Imagina, você está aqui porque você merece estar aqui. Vamos entender o que está faltando. Simples assim. Eu falei, gente, acho que tem alguma coisa aí. Enfim, de lá para cá eu, né, trilhei uma carreira em RH, cheguei, afim, até executiva de RH até o ano passado e decidi que eu queria fazer mais, né? Quando eu entendi que eu podia impactar, que eu podia compartilhar, que as pessoas vinham me pedir conselhos, Sim. né? O meu grupo ali de executivos, estagiários, as pessoas começavam a me procurar e viam ali em mim alguma coisa, né, mais aberta para que eles pudessem me chamar, me pedir ajuda e tudo mais. E eu sempre gostei muito de sentar e conversar. Então, meus one-on-ones eram 1h30, eu atrasava o próximo. Minha agenda sempre foi uma loucura, porque eu gosto de falar. Eu falei, cara, eu acho que tem alguma coisa aí. Só que o mundo corporativo, ele te limita nesse sentido, né? Eu Sim. era uma executiva de RH, então eu podia ir até um Sim. limite, né? Quando eu sentava com um diretor ali para falar sobre a carreira, eu não podia falar, olha, você tem toda a razão, realmente você não cabe aqui, Vai você é pro maior do mercado. que isso, É, vai abrir sua dá vontade, né? né? Enfim, passei por um tempo nessa dicotomia, até que eu tomei coragem, falei, bom, se eu fiz uma transição de carreira que disseram que eu não podia fazer, muito mais nova, com muito menos bagagem, né? Porque eu tinha lá menos de 30 anos, 30 anos, falei, agora eu consigo também, vambora. Sim. E aí, resolvi empreender. Então, estou empreendendo faz 1 ano e meio, mais ou menos, quase 1 ano e meio. Comecei como consultora de carreira, porque foi a primeira forma que eu me Uhum. enxerguei ali, né, como alguém que podia Uma colaborar com possibilidade, outras né? pessoas, Uhum. exato. E aí depois eu fui agregando outras coisas. Então hoje eu trabalho com as meninas mentoradas, tenho um público principalmente hoje de transição de carreira. Então pessoas que fizeram a transição de carreira, muitas vezes para carreiras totalmente diferentes do que tinham. E que às vezes dá aquele bug de falar, pera, mas eu era tecnologia, agora eu abri uma cafeteria. Eu amo, mas assim, Será que eu tô não sei o certa que eu tô nesse fazendo aqui lugar? de verdade. Ai, meu Deus, tem dia que eu não consigo trabalhar porque eu acho que eu tô louca. Então eu fui, né, migrando um pouco de público e hoje eu tô com um público grande de mentoradas de transição de carreira e eu também tenho uma empresa que ajuda outras empresas, principalmente médias, que estão naquela fase de expansão, já passaram a zona de sobrevivência ali, né, já botaram a Sim. cabeça para fora da água, já estão olhando para expandir, para Uhum. escalar, etc, a construir um RH funcional, um RH que seja muito alinhado com o negócio, um RH que seja muito alinhado com performance e que olhe para as pessoas de uma forma mais pragmática também, né? Então, quando todos ganham, acho que Sim. todo mundo está engajado. Não adianta Sim. só eu ganhar e os funcionários estão ali sendo cobrados por desempenho, mas não sendo reconhecidos, Sem né? dúvida. Ou profissionais que de repente não sabem o que estão fazendo ali e que estão ali batendo cartão o dia inteiro porque precisam pagar a conta. Não, eu quero entender que aqui eu tenho um futuro, etc. Uhum. Então eu montei essa consultoria justamente para isso, porque é um RH que eu acredito, é um RH que de fato traz muito protagonismo para as pessoas. Eu bato muito nessa tecla, assim. Você trabalha com a parte de desenvolvimento de cultura também. Desenvolvimento de cultura. Uhum. Tem a parte de recrutamento inteligente também, que a gente chama, porque não adianta eu ter uma cultura incrível e contratar eternamente errado. Sim. Uhum. Recrutar muitas vezes é um bicho de 7 cabeças, né? As pessoas recrutam por intuição, recrutam porque, ai, bateu comigo, ai, nossa, é a minha cara. Putz, então, mas será que precisa de alguém que seja a sua Não, cara? talvez Ou seja precisa de alguém que complementar, seja né? complementar? Exatamente. Então, a gente tem esse módulo também e o módulo de gestão de desempenho, que é o que eu acredito que funciona de fato. Então, assim, quando você tem um time que entende por que ele tem que performar e consegue trazer essa performance para si, porque cobrar performance não é ruim, é uma coisa boa, desde que você seja reconhecido por aquilo e faça aquilo com respeito,
né? Sim. Aquelas metas de banco que ninguém, né, que geraram tantos Inalcançável. burnouts, que acabaram com a vida de tantas famílias, etc. Isso não é cobrança por desempenho, né? Cobrança por desempenho é quando a gente entende que aquilo é bom para nós dois, tá me fazendo bem, tá me fazendo crescer, tá me fazendo me superar, eu tô conseguindo conquistar os meus objetivos pessoais, eu tô conseguindo conquistar coisas para minha família, ótimo, tá bom para mim. Para o negócio, da mesma forma, eu tô conseguindo crescer, eu vou contratar mais uma pessoa para te ajudar, a gente vai poder olhar novas fontes de receita, então é um desempenho casado. Então esses são os meus 2 negócios hoje. Confesso que eu tenho uma quedinha pela parte de carreira. Uma quedinha. Não deu nem para perceber. Porque a outra parte é mais processo, mais desenvolvimento de uma mais estrutura. técnico. É. Eu adoro, mas eu acho que eu aprendo menos do que quando eu sento e converso. E O olhinho troca. brilha na transição de carreira, Exato, né? Até porque exato. você passou por isso, né? Então a sua persona, ela é muito parecida com você há alguns anos atrás. Exato, E aí a exato. sua trajetória, ela traz também essa bagagem, né, de entender essa experiência de também pegar na mão e falar assim, eu sei o que é isso, eu já senti isso. Eu acho E as que pessoas, acho que se sentem confortáveis de trocar com você quando você está nesse lugar. A gente tem do lado de cá, a gente tem também treinamento de lideranças, né? E nós fomos líderes jovens também, né? A Sheila até bem antes de mim. E é diferente você ir lá na primeira liderança sem estrutura, Totalmente. sem técnica, porque ali você tá, né? Te colocaram ali e estão esperando que você vá performar, mas tem um monte de outras coisas que, né, tem que ser desenvolvidas. tem que ser desenvolvida. Exato, E aí, quando a gente exato. começa a trabalhar com isso, o olhinho, essa daqui, então, o olhinho dela, assim, ó, parece o olhinho do Brilha, né? Cebolinha. Eu gosto. E eu vejo muito, é o que você falou, a gente vê muito da gente. Quando você consegue, né? Quando você chega e fala, calma, vai dar certo. Deu certo pra mim. Vamos fazer a coisa funcionar, né? É isso. E eu acho que eu tenho um olhar muito. Hoje eu tenho um olhar muito pragmático. É engraçado que o feedback que eu recebi lá atrás de falar, Luiz, para de choramingar, seja objetiva. Hoje é minha principal fortaleza. Eu trabalho muito em cima do pragmatismo, né? Então eu acho que quando a gente vai transicionar de carreira, por exemplo, que eu bato muito com as meninas gente, vocês precisam de clareza. Por que vocês estão mudando de carreira? Sim. É para ter, sei lá, poder fazer academia de manhã? É só isso? Para que mais que é? Você precisa ter muita clareza do que você quer fazer. Tem algumas camadas aí que precisa, né? Exato, porque senão acessar. o caminho não é fácil, né? Vocês sabem disso, todo mundo que empreende, assim, nem todo dia você quer acordar e falar, e hoje eu vou gravar um vídeo, e eu vou falar do que eu faço, hoje eu tenho 3 one-on-ones para fazer, para vender, hoje não é, ou hoje eu não tenho nada, né? Putz, essa semana nada. Tá vazia a agenda, e agora? Não é fácil, né? E quando eu comecei a entender isso na pele, e hoje eu replico muito para as meninas, quando a gente tem a clareza do porquê que a gente tá ali, porquê que a gente trocou lá atrás, o que te fez trocar? Porque muitas vezes a gente fala, é porque eu queria ter mais tempo para minha família, eu queria ter mais tempo. E aí no meio do caminho, quando fica difícil, você fala, gente, eu quero um CLT. Eu quero um CLT. Eu quero ter para onde ir todo dia, eu quero ter uma rotina, eu quero saber que dia 5 vai cair. É isso. Então, assim, ter o plano de saúde. O que segura a gente nesses momentos é clareza e planejamento. Porque de tempos em tempos dá aquela. E aí você respira fundo, aí você tem que lembrar o seu porquê, né? Por que eu tô aqui? Exato. Por que eu decidi essa? E não é. A gente fica arranjando algumas coisas, né? Mas no fundo tem uma coisa interna sua que é muito mais profunda. Tem. O que eu quero trazer de reconhecimento ali, em relação a esse trabalho que eu estou desenvolvendo e tudo mais. Né? Exato. Mas acho que dentro desse pragmatismo que você fala, ok, tenho clareza, sei o meu porquê, né? E vai cair, vai ter o dia que você vai se frustrar e tal, mas como que você se prepara, né? Quais planos B e Cs você tem para seguir ali naquele caminho? Que é o que a gente vê, que assim, o pessoal às vezes traça a transição de carreira, mas vai só até o começo, transitei. Só lindo. até a página 2. Sou empreendedora, é tudo que eu sempre quis e tal. E depois? Como é que eu vendo?
Como é que eu estruturo, né? Exato. Então, esse tipo de pergunta, de questionamento e provocação que você vai fazer nesse processo ajuda muito a esse olhar um pouco mais a longo prazo, não é, Luísa? Exatamente, exatamente. Porque depois você tem a clareza, você precisa ter a estratégia, né? Sim. Eu brinco que assim, cara, pra tudo tem que ter até pra criar filho tem que ter estratégia, Sim. né? Eu brinco que eu acordo meu filho 10 minutos antes, porque ele sempre pede 10 minutos, então eu finjo que eu dou 10, dou 5. Você tem que ter uma estratégia pra É tudo, É. pra você conseguir suportar os momentos que não são fáceis e não são poucos, são muitos, Muito. né? Não adianta a gente florear. E quanto mais estratégia a gente tem, melhor. É. E aí, quando eu falo de estratégia, né, principalmente com as meninas que eu atendo, eu falo muito sobre o que você é bom de fazer. Sim, teve uma época que, né, se falava muito de, não, a gente vai focar só no que a gente é bom. Não Não dá. vamos ficar olhando só para as fraquezas. Eu me lembro que uma época eu ainda estava lá em RH e surgiu muito isso. Essa coisa de ficar olhando para as fraquezas e tal. Não, vamos olhar para as nossas fortalezas. É lógico, isso é o que vai embasar o teu negócio. Você não vai abrir A base não dá para ser uma a carreira em cima de uma né? fraqueza. Não dá, né? Né? Você Tipo, tem... eu, professora de matemática. Exato. Você tem um total de 0 habilidade. Você tem que lidar com 4, você só tem 1. Não. Mas você precisa de uma estratégia para você entender aonde que você não é tão boa. Uhum. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade em entender qual que era o meu modelo de venda, por exemplo. No começo eu falava, gente, não sei vender nada. É isso. Porque para mim o modelo de venda era eu chegar e falar, Sheila, olha, eu tenho um negócio aqui que vai ser incrível, é uma metodologia de carreira que você precisa conhecer. Eu não sou assim. E tá tudo bem. Sim. Eu só preciso achar o meu modo de venda. Sim. Eu entendi que o meu modo de venda é networking, ele demora mais. Talvez você fosse até comprar hoje, mas eu não vou te vender hoje. Eu vou falar, eu vou conversar, vou falar, Sheila, olha, se você quiser, eu vou te mandar o contato. Pronto, o contato tá lá. Daqui a um tempo eu vou falar de novo. Eu sou muito mais de relacionamento do que de venda direta. A gente também. Né? Tem muita gente que é venda direta e funciona também, tá tudo certo. Mas não é a minha habilidade, não é a minha forma. Então eu preciso entender qual que é a minha forma. Porque é o que você falou, legal, eu tenho um produto excelente, eu tenho uma metodologia boa. E às vezes até o agora? produto e metodologia é boa para você enquanto técnica. Mas para o seu cliente, se você não falar a língua dele, às vezes ele acha que nem precisa. Exato. Que é uma coisa que a gente fala muito do lado de cá. Isso tem que ser trabalhado. Perfeito. E quando você abre um negócio, né? Quando você tá ali com sonho e tal, essas coisas não passam pela sua cabeça, a gente sabe. Não. E aí você vai se questionar. E daí é só na hora do vamos ver mesmo que aparece. E aí, gente, dá uma gastura pelo amor de Deus. E aí, você tem que aprender muitas coisas com o negócio andando, né? E aí que dá o desespero de você falar, gente, eu não sou boa, eu sabia que eu não tinha. Eu tenho várias, eu atendi já várias nesse 1 ano e meio que falava, às vezes eu penso que eu não devia ter feito isso, eu não sei onde eu tava com a cabeça. Porque é difícil. Porque não é. Qual que é a primeira opção? Você fala, gente, realmente eu sabia que não era boa disso, deixa eu mandar um LinkedIn aqui e me recolocar. Fora que ainda às vezes vem os colegas de trabalho e a sua família falando assim, mas por que você largou essa carreira que você era tão boa? Você era tão reconhecida, tão isso, tão aquilo. Para de ser doida. Deixa de ser doida. Gente, ela largou tudo. As pessoas falam, né? Isso é uma outra coisa que eu bato um pouco na tecla, às vezes até um pouco polêmico. Já foi polêmico em algumas vezes que eu comentei isso. A pessoa fala, mas não sei o quê. Eu acho que quanto menos a gente compartilhar esse momento, melhor. Porque nesse momento a gente está muito vulnerável. Você ainda está testando, você ainda está aprendendo. Talvez você receba, talvez não, provavelmente você vai receber mais nãos do que sim. Sim. Como sempre. A tendência é mais não do que sim. E aí, assim, você tá precisando se provar. Então, se você tem uma estratégia, se você sabe o que você tem que aprender, então então eu montei tal coisa. Putz, eu preciso aprender como é que eu faço para vender isso. Então eu preciso validar essa metodologia que eu criei, esse produto que eu criei. Funciona esse chocolate que eu tô desenvolvendo? Tem mercado? Não tem? Você tem que ter uma estratégia. Né? Porque senão é o que você falou, você vai trocando a roda com o carro andando e aquilo vai te dando uma agonia e tem uma questão financeira envolvida, né? Sempre tem. Se você sempre não se preparou financeiramente, a gente sempre fala, faça o seu pezinho de meia. Muito complicado. Porque senão... Você entra em várias questões ali que você precisa de planejamento, estratégia. Então, putz, eu sei que eu quero, sei.
Sei porque eu quero? Sei porque eu quero. Tá claro pra mim. Não é só pra eu ter mais tempo pra tomar café da manhã, é pra Não. muitas coisas. Uhum. Ótimo. Então vamos planejar. É isso. Planejamento, estratégia, etapa por etapa. Com muita clareza. De tudo que você não sabe que você vai precisar saber. Talvez você tenha que saber precificar, talvez você tenha que saber se relacionar com os clientes. Eu tenho uma mentorada que, assim, hoje ela tá super bem, mas ela saiu da área de tecnologia de banco, onde ela codava, ela programava, e ela fez durante a pandemia um curso de trufa, ela se apaixonou por fazer aquilo e abriu um café. Aquela coisa da pós-pandemia, chega, eu vou abrir um café. Ela ficava no caixa. E não gostava de gente. Eu falei. A primeira vez que e ela me procurou, ela falou: eu não sei, eu acho que eu não consigo, eu não consegui me assumir ainda como uma dona de uma cafeteria. Eu não gosto de ficar falando com as pessoas. Eu falei, mas você não precisa ficar falando com as pessoas. Primeiro que não são pessoas, são seus clientes. Eles estão indo ali por livre e espontânea vontade entrar no seu café para tomar o seu café e comer a sua trufa, né? Então, existe ali uma reciprocidade que você precisa ter. Segundo lugar, você precisa se posicionar. Hoje você não é mais uma pessoa que programa. Você optou, lembra lá atrás? Aí a gente foi fazer todo um trabalho, porque aí foi um trabalho de comecinho, né? Da clareza, da estratégia. Ela falou, eu não sei fazer isso. Eu falei, então você vai aprender. Você vai aprender a se posicionar, você vai aprender a ir nos comércios do bairro para se apresentar, você vai aprender a perguntar para os teus clientes. Exatamente. Falei, olha o tanto. Ela estava ali no polinho ali de Pinheiros. Olha o tanto de comércio que tem aqui, de escritório, de prédio. Eu falei, gente, você vai estourar de vender. Você vende trufa, você vende aquilo que todo mundo quer comer. Foi um processo. Mas, assim, preciso voltar para clareza, para ela entender, porque ela já estava naquele limiar de falar. Gente, foi um surto coletivo. Foi pós-pandemia, aquela coisa. Eu sabia que eu não devia ter feito isso. E hoje ela tá super bem. Ela entendeu o que ela precisa melhorar. Ela entendeu que ela precisa aprender coisas. Porque às vezes quando a gente fala, eu sou boa em falar sobre carreira, excelente. Eu vou abrir uma consultoria, eu vou dar mentorias de carreira, eu vou criar uma metodologia. Aí você descobre que você não é boa de, sei lá, de marketing digital, de vendas. Gente, eu não sei nem como é que abre um Instagram. Você vai ter que aprender. É isso. Né? Você é boa tecnicamente, você vai ter que aprender um monte de outras coisas e você precisa saber disso para você conseguir passar por esse processo de uma forma menos caótica, com menos interferência, né? E eu acho que aí entra muito a questão do ego, né? Eu aprendi comigo mesmo o quanto a gente tem que falar, bom, então eu realmente não sei. Eu sou estagiária como empreendedora, né? Exatamente. Tipo, eu não posso me comparar que eu era uma executiva e que eu sei muito. E que agora no empreender eu sou uma Exato. estagiária, E isso pega eu muito. estou começando nesse processo. Tem um monte de coisa que a gente tem que aprender. E isso pega muito. E principalmente quem faz transição de carreira e que teve uma carreira de sucesso, olha para isso e fala, meu Deus, eu vou ter que fazer isso, sim, vai. Ou vai então ter que carregar a cadeira no evento. Vai ter que pegar a cadeira. E às vai vezes, ter que fazer. Se você não tiver verba para contratar pessoas para fazer para você, que normalmente a gente não tem. Normalmente começa assim, né? Mesmo, né? Então, só que quando a gente vem da CLT, tem, sei lá, tem 20 pessoas, 50 pessoas abaixo de você e você... Né? E as outras áreas, né? Tipo, tem um problema financeiro, gente, eu aciono um financeiro minha vida, você né? tem um Instagram, alguém abre, você tem um suporte. Tenho relações públicas para resolver as questões, tem o pessoal de venda, compra. Exato, você faz um pedacinho que te compete, que você é muito boa. Sim, tecnicamente. Só que aí você vai empreender. E sabe que uma coisa que é engraçado? Que depois que... Acho que eu nunca nem te falei isso. Depois de empreender, eu dei mais valor pro pessoal da área comercial de vendas. Porque quando eu tava na CLT, não que eu não desse. Mas, tipo, né? É uma área como vendas, todas as outras. Né? E, gente, depois de empreender, eu falo, nossa, a galera era, olha... Totalmente. Poeta, totalmente. Eu tenho um marido comercial e eu falava, você tem muito perfil comercial. Eu não tenho zero perfil comercial. Aí você fala, e agora? Agora tem que desenvolver, ninguém vende né? pra mim. Então, né? gente. Por isso que eu acho que essa questão de ego, eu comecei a entender, engraçado, eu comecei a perceber que eu tinha no começo, quando eu comecei a ver nas outras pessoas.
Então eu ia atender as mulheres, etc. E elas falavam, ai, mas gente, eu tenho tanta vergonha de ficar montando aquele ring light. Ai, É. gente, aí ficar colocando aquilo. Eu falei, não, mas isso faz parte. E aí, quando aquele processo de você ir explicando e ir se identificando e falar, Já nossa, tive eu isso. também tive É, isso. Era ego, eu nem sabia. E é uma questão de ego. Eu tô lendo um livro que chama O Ego é Seu Pior Inimigo. E ele fala muito sobre isso, assim, do quanto você tem que se reinventar para poder ter sucesso, né? O quanto você tem que ser humilde e dizer, cara, sim, eu resolvi fazer uma coisa nova e eu vou montar um ring light aqui, e o celular caiu, e eu vou ter que gravar de novo, É e o isso. meu cabelo tá horrível, e de repente eu vou ter que mandar uma mensagem e o cara não vai me responder durante 3 dias, eu vou achar um absurdo, por que que ele viu a proposta incrível que eu fiz e não me retornou? Ele viu, aí ele vê Ego. lá os 2 azuizinhos lá É. do Esse WhatsApp, daí a gente ainda fica um pouco e aí você chateado, olha né, e fala: gente? Só Exato. ficar "Poxa, respondendo. mas em vez de você dizer: Absurdo. "Olha, eu não quero, sei lá o quê", né. Mas É. aí a gente começa a olhar também para o lado de cá, né. E a gente, como a gente é, como quando a gente está consumindo coisas, Exato. né, então a gente também tem que se colocar nesse lugar: "Espera aí, se eu não gosto que façam isso comigo, por que que eu faço isso às vezes com os outros?", né, porque a gente também faz. A gente faz. E a gente se olha como cliente também, Não né? é? Aí eu falo: "Tá bom, a gente também tem que fazer Não, esses ajustes". eu comecei até a responder mais não do que antigamente, porque às É, vezes você deixa falar, já que eu quero dizer não, não vou dizer para deixar para lá, é né? isso, E é ruim. E a pessoa fica no vácuo. E aí hoje eu já digo, falo assim, olha, não é meu não é meu momento. momento e tá Não. tudo certo. Mas É. são habilidades que a gente Mas é cria, realmente é né? uma coisa que você passa a perceber, você fala, puxa, isso não é legal, Isso e não é você legal. É, mexe no seu comportamento é também, né? isso. Exato, A gente vai exato. aprendendo todo E faz dia, na parte, é realidade, né. evolução, né, gente? É, E Tá olha o tudo tanto de certo, coisa né? que a gente aprende, se a gente É, souber aprender. Se a gente falar, tá, eu não sei mesmo. é, Eu não sei fazer isso. Eu preciso que você me ensine do é básico. isso. O que é uma venda direta? O consultivo. que é uma neurovendas? O que é uma Uhum, venda consultiva? Eu não faço ideia do que seja isso. É isso. uhum, uhum. Mas E a eu tenho gente 25 anos de então, mas a gente, por né? exemplo, a gente nunca fez vendas, né, nas empresas, né, tudo que a gente fez, a gente nunca fez Pois venda. é. E aí a gente veio de área de finanças, ela é contadora, eu sou advogada, enfim. E aí a gente veio fazer venda de, É. né, mentoria, de consultoria, de podcast, de um monte de coisa, e de E olha evento, de onde se palestra. chega quando você aprende, Sim, mas né? só que foram 6 anos para isso acontecer, né. Hoje a gente Exato. tem uma facilidade de fazer uma venda. Antigamente a gente mandava proposta depois, a gente fazia reunião e mandava proposta Eu depois. só perguntava o preço, depois eu te falo. É, A pessoa queria Eu vou te fechar. mandar, eu vou te eu vou mandar. te mandar. E aí a gente tinha ainda que criar a proposta, né, porque tudo no É, começo é assim. E é isso que a gente Tudo faz fala para as parte, é. meninas, tudo é uma evolução. é um Se você não aprendizado. começa do começo, sendo estagiária dentro da sua empresa, porque é isso que a gente acaba sendo É mesmo, isso. bem no Você comecinho, volta muitos É. para passos. depois você chegar no CEO, né, da empresa e tudo mais, né. É. E, gente, o Tá papo tá bom, acabando. mas já tá acabando. Olha, Foi muito A gente rápido. tem foi que fazer muito uma pergunta rápido. ainda estratégica para Luíse. Pergunte. Então, aquela pergunta que a gente faz sempre que a gente encerra, né, Vamos os lá. nossos episódios, né, em que momento que você deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista da sua vida? Eu acho que foi quando eu entendi que eu de fato estava começando do zero. E parei isso lá atrás, né, comecei do zero de novo, eu considero que eu comecei do zero de novo quando eu comecei a empreender, porque é isso que a gente falou, É, você volta muitas casinhas, é. mas eu acho que lá atrás foi quando eu descobri naquele feedback, eu falei: "É verdade, se eu quiser eu consigo sim". Uhum. Eu não sei, realmente, eu preciso planejar, talvez eu tenha que começar um pouquinho para trás, e aí eu vou ter que engolir um pouquinho o ego, eu vou ter Sim. que, né, galgar alguns passos que eu já galguei antes, mas eu consigo sim. Uhum. E acho que ali me deu uma virada de chave muito grande de que eu poderia fazer, não era alguém que estava me falando: "Olha, isso aqui você não pode, tá? Isso aqui você pode, isso aqui você não pode". Não posso, posso sim, eu Claro que eu preciso posso. estudar, mas eu É, posso. sim. E ali naquele feedback me deu uma virada de chave grande, assim. Acho que até por ter me tornado mãe naquele momento, e acho que isso ajuda muito, a gente ensina muita coisa que às vezes a gente fala:
Às vezes eu Uhum. falo, Luísa, você tá ouvindo o que você tá ensinando? Aprenda. É isso. É, Aprenda com o que você está ensinando para o seu filho. É Você não está fazendo isso. E Sim. hoje eu falo para ele, eu falo, cara, você consegue ser o que você quiser. É. Você precisa estudar. Você precisa saber que você não sabe. Você precisa perguntar. É. Você precisa, às vezes, se esforçar, cair, errar, machucar, não foi, não gostou. Mas você consegue. Sim, a vida é tua, você leva ela para onde você quiser. Mas você precisa de planejamento. Você precisa de trabalho, né? Não é só acreditar. Acreditar faz a gente, às vezes, acordar de manhã feliz, no dia seguinte você tá meio triste, você não acredita mais, É. né? É. Planejamento, não. Quando você se planeja, decide, Uhum. todo dia você vai falar, não, eu não tô com vontade de acordar Constância. da E executa, cama, né? Constância. mas eu vou executar. Hoje eu me planejei para fazer isso, isso, isso. Eu vou fazer isso, seja com vontade ou seja sem vontade. É porque a motivação, ela acaba. A motivação A acaba. disciplina, não. A empolgação É, acaba. a Você fala, ai, que disciplina, demais, eu vou sair do corporativo, vai ser tão incrível. Aí tem dia que você fala, gente, o que que eu fui fazer? É. Se você não tiver planejamento, Sim. clareza e pragmatismo, É isso. você entra nesse ritmo por 3, 4 dias até que a motivação vai voltar de novo. E você É. vai viver nesse ciclo, né? É. Então isso é muito ruim. É uma coisa que eu aprendi a lidar com o tempo. É. E Luiz, quem quiser te achar, como é que se conecta contigo? Eu tô no Instagram como luizeblanco.oficial. Tem o meu site também, luizeblanco.com.br. Tô no LinkedIn também, que é uma rede que eu tô bastante ativa. Como eu falo bastante sobre carreira, ainda é uma rede que faz sentido. Sim, Então sim. também tô como Luiz Blanco. E vou adorar ter vocês aí me seguindo, mandando perguntas. Eu sempre respondo, eu gosto de conversar, gosto de trocar ideia. Então, vai ser um prazer receber vocês nas minhas redes sociais. Legal, e foi um prazer. Muito Tê-la aqui obrigada, conosco. meninas. Obrigada. Adoramos. Tem que Adorei. voltar, porque tem assunto Ainda pra fiquei com 5 caramba. perguntas no bolso aqui. Falamos Olha aí. pouco, A gente né? vai ter que Aqui. colocar nos comentários para ela responder. É verdade. Muito obrigada, meninas. Obrigada a você, foi um prazer. Igualmente. E você que está aí em casa, gostou, né? Foi uma delícia esse bate-papo. Deixa aqui seu comentário, já dá um like pra gente aí, já segue o canal, se inscreve, porque sempre tem conteúdo de qualidade aqui. Então, fica aqui com a gente. Um beijo.